Ainda ontem, quando tínhamos a época do romantismo, que os namorados sentavam na praça para o namoro convencional, não é isso? Olhavam para os céus, naquele tempo que os namorados olhavam para os céus, e aí o que acontecia? Diziam: para que tantas estrelas? Para enfeitar a noite dos seus sonhos. Para quê? Por que a lua brilha tanto? De inveja do brilho dos teus olhos. Hoje, querida, raros são os namorados que têm tempo para conversar, porque tem tanta coisa para fazer fora de boca fechada, né? Que não dá tempo de nada. Imagina ficar olhando lá para cima. Saindo da fase do namoro e entrando no campo da astronomia, acreditar que essa quantidade de estrelas, hoje visitadas pelos telescópios, pelo Hubble e por toda essa tecnologia, mostrando que cada estrela tem uma série de finalidades no equilíbrio cósmico, as galáxias e tudo mais, e achar que só o planeta Terra, de um Sol de quinta grandeza, menor do que um grão de areia no deserto de Saara, comparado com o que nós já conhecemos de galáxias em torno de nós, é muita pretensão do ser humano ou é muita pobreza de raciocínio? Por isso, a doutrina espírita tem nos seus princípios a vida em outros mundos. Agora temos que ter cuidado, porque há vários companheiros aí recebendo mensagem de espíritos de Marte, de Saturno, não sei de onde. Isso é outra coisa. Médiuns equilibrados, trabalhadores esforçados, necessitam de uma disciplina muito severa para entrar em contato com os espíritos superiores que dirigem o planeta Terra. Imagina para ficar entrando em contato com seres de outras galáxias e tudo mais. Fica mais parecendo aqueles filmes Homens de Preto, não é isso? Então nós temos que ter cuidado para não sair da fantasia. O Espiritismo não tem fantasia. Todas as perguntas inteligentes encontram na doutrina espírita respostas inteligentes. Ok? Próximo. Boa noite, meu nome é Laércio. Gostaria de saber quantos adeptos de Espiritismo há no Brasil. De acordo com o censo do IBGE, do último censo do IBGE, passamos de 4,5 milhões de pessoas no Brasil dedicados, compromissados com a doutrina espírita. Agora, se você fizer uma avaliação daqueles que buscam o espiritismo, recursos, forças, benefícios, tratamentos, o número é muitas vezes mais expressivo. Este número não condiz com a realidade, mas é a resposta que nós temos do IBGE. Ok? Próxima pergunta. Boa noite, Valmônio. Boa noite a todos. Eu sou Regina Betterman e gostaria de saber quantos centros espíritas existem no Brasil. A Federação Espírita Brasileira nos oferece, como resposta a essa pergunta, há um número superior a 10 mil centros espíritas registrados e em funcionamento no Brasil. Ok? Então nós estamos com uma representatividade de mais de 10 mil instituições prestando serviços em diversos segmentos da sociedade ao longo do nosso Brasil. Falcone, nós recebemos um telefonema de Barbacena, Vinícius, ouvindo o nosso programa, e ele pergunta, dentro de um assunto que você abordou anteriormente, quais as ferramentas o Espiritismo nos oferece para auxiliar em nosso autodescobrimento e na nossa melhora íntima. No autodescobrimento, a própria definição, Vinícius, você que de Barbacena está enviando a pergunta, a própria definição do Espiritismo já nos abre a mente para um raciocínio mais dinâmico. O Espiritismo é a ciência que trata da origem, da natureza e do destino dos espíritos, bem como da sua influência e intervenção no mundo material. Vamos por partes. O Espiritismo é a ciência que trata da origem, de onde eu venho, da natureza, o que eu sou, e do destino, para onde
onde eu vou após a morte biológica e da influência dos espíritos em nossas vidas. Então eu pergunto, se os espíritos podem influenciar em nossas vidas, nós podemos influenciar na vida dos espíritos? Perfeitamente. É uma avenida de mão dupla. No capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vem quebrar um tabu que existia naquela época, no século XIX. As religiões então diziam que não deveríamos rezar pelos mortos, porque se a gente rezasse pelos mortos, causaria desequilíbrio. E Allan Kardec vai colocar no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo a oração pelos mortos, mostrando que, da mesma forma que você pode mandar um presente, um ramalhete de flores, um cartão, pode mandar uma missiva para alguém encarnado e dessa forma beneficiá-lo com seu gesto de carinho, de atenção, de amorosidade, a oração, atravessando a ponte do mundo físico para o mundo espiritual, atravessando a ponte do mundo fisiológico para o mundo do além, nos oferece condições e possibilidades de intervirmos também de maneira positiva ou negativa no mundo espiritual, dependendo da nossa onda vibratória, dependendo do nosso foco, dependendo do nosso interesse. A oração é o uso do pensamento para fins nobres. Mas, por exemplo, alguém que, ao ser aberto um testamento e o falecido, o desencarnado, ao distribuir os bens, não distribuiu de acordo com o que era o interesse dos seus herdeiros e ainda coloca como beneficiado filhos fora do casamento. É normal, se as criaturas têm uma ótica muito materialista, que fiquem nervosas e começam a trocar conversas inconvenientes em direção ao pai falecido ou aquele que lhes deixou a herança. Pode ter certeza, essas energias também chegam no mundo espiritual, mas só vai atingir a pessoa se no mundo espiritual ele estiver num padrão vibratório inferior. Se ele tiver um padrão vibratório superior, a informação chega, mas não atinge. Assim, os espíritos influenciam em nossas vidas e nós influenciamos na vida dos espíritos. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quem tem a próxima pergunta? Boa noite, Falcone. Boa noite. Meu nome é Cândida e eu quero saber o seguinte: os espíritos sabem todas as coisas? Ah, se soubesse. Ia dar uma confusão maior do que conhecendo apenas um pedaço. Eu te pergunto, Maria Cândida, você é professora, o aluno sabe tudo que a cantineira da escola sabe? Não. A cantineira da escola sabe tudo que a professora sabe? Não. A professora sabe tudo que a diretora sabe? Teoricamente, não. Apenas dando um exemplo, porque cada um está numa faixa etária ou num nível de conhecimento diferenciado do outro. Da mesma forma, não é porque o corpo morreu, o espírito entrou na dimensão espiritual, sabe tudo. Agora, da mesma maneira que aqui na Terra nós temos mania de dar pitaco em coisas que não sabemos, que nós brasileiros então somos um perigo nisso. Se eu perguntar, Mário, o que você acha da psicobiofísica? Ah, Falcone, eu não sei o que é isso não, mas eu acho que. Marcelo, o que você acha da física quântica? Ah, eu já vi falar nesse negócio, mas nunca li nada a respeito não. Mas eu acho que nós brasileiros temos, Maria Cândida, a mania de dar opiniões sobre coisas que não conhecemos. Desencarnamos, o hábito permanece. Por isso nós temos que ter muito cuidado. E Jesus de Nazaré já nos alertava 2000 anos atrás: não creiais em todos os espíritos.
Observai primeiro se eles vêm de Deus. Se são em nome de Deus que estão comunicando. Então não é porque dona fulana, seu ciclano do centro A, B, C ou D está recebendo um espírito e fazendo um monte de revelação que vamos correr atrás, anotar e seguir. Pode ser um espírito realmente de sabedoria, mas sem o equilíbrio moral. Ele tem conhecimento. Pode ser um espírito de sabedoria imoralizado. Mas se ele for de sabedoria imoralizado, o ensinamento dele vai ser concernente ao ensinamento de outros. Agora, aqueles que dizem que estão trazendo uma doutrina nova, que aquele médium que ele está utilizando é um médium especial, que aquela instituição que ele está atendendo é uma instituição, quando começa a mexer com o ego das pessoas, pode saber. Pode até trazer conteúdo, mas é igual ao algodão doce, bonito, lindo, enfia o dedo, não tem possibilidade nenhuma. Assim nós vamos ver que, a exemplo do que nós observamos na humanidade encarnada, na humanidade desencarnada, tem também gente dando opinião sobre o que sabe e o que não sabe. Por isso, o professor Leon Hipólito Elizardo Ivair, o nosso Allan Kardec, colocou nas obras básicas as anotações concernentes à universalidade das informações espirituais. Ele mandava as mesmas perguntas, as mesmas questões para diversos grupos em diversos pontos da França, da Europa e fora da Europa, e colocava, de acordo com o bom senso que ele era, as respostas que realmente atendiam aquilo a que se propõe a doutrina espírita. Ok? Então nós temos que ter cuidado com médiuns, mediunidades e espíritos. Não é isso? Observar todo o conjunto e não apenas um fato isolado. Você que está acompanhando o nosso programa pela web rádio Evoluir, estamos na FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec de Juiz de Fora, na terceira terça-feira do mês, com a nossa reunião de saúde e autoconhecimento. E desejamos sinceramente abrir espaço para que você também participe. Pode enviar a sua pergunta pelo telefone, prefixo 32, é o prefixo de Juiz de Fora, 3236-1192. Tem alguém ao lado do telefone, pode anotar a sua dúvida e nós respondemos imediatamente.